pessoas! Hoje a gente vai falar sobre algo que a gente sempre vai fazer aqui na nossa volta ao mundo, que é buscar novas experiências, novas tradições, novas culturas, realmente sair pro mundo de cabeça aberta para abraçar novas experiências. Então aqui fica um recado: se por acaso você é preconceituoso, você tem intolerância religiosa ou algo do tipo, você não gosta de novas ideias, pode sair desse vídeo porque ele não foi feito pra você. Já se você é uma pessoa de cabeça aberta, continua até o final porque essa é uma experiência muito diferente. Nesse vídeo a gente vai contar como que foi a nossa experiência consagrando a ayahuasca pela primeira vez. E o que é a ayahuasca? Bom, é um chá feito a partir de uma raiz de um cipó com algumas plantas que juntas dão um efeito enteógeno. E a gente usa a palavra enteógeno para diferenciar de alucinógeno, porque quando você consagra a ayahuasca, que é consagrar e não beber, porque é sempre para diferenciar, não é uma droga, não é uma bebida alcoólica, é um chá que te leva a uma busca espiritual. Ele é utilizado há mais de 2.000 anos atrás, ou melhor, mais de 2.000 anos antes de Cristo, por tribos da Amazônia, em rituais espirituais e também como forma de medicina alternativa. Nós ainda não chegamos na Amazônia, de onde é originária a ayahuasca, mas ela veio até a gente porque essa substância hoje já é difundida no Brasil e no mundo em diferentes tradições, rituais. Tanto rituais como nós participamos, que foi um ritual xamânico, como um outro ritual que é um pouquinho diferente, mas usando a mesma substância, que é o Santo Daime. Era cerca de umas 7 horas da noite, 7, 8 que começa o ritual, e ele dura até meia-noite, 2 horas da manhã, assim, um ritual realmente bem longo. Bom, imagina, uma casa, tipo um sítio com um gramado bem amplo. Cada um tinha um colchão, um cobertor, um travesseiro, porque na verdade o ritual ele acontece com você deitado, não é algo com as outras pessoas, como a gente falou, é algo mais bem pessoal. Tanto é que a gente não podia ficar juntos. A madrinha, o padrinho falaram, ó, Laís fica ali, Renan fica lá, tipo uns 2, 3 colchões de distância, justamente pra... E eles falaram, ó, Renan, não fica preocupado com a Laís, Laís não se preocupa com o Renan, a gente tá olhando por todos vocês, cuidando de vocês. Façam uma busca interior. Individual, totalmente. E como assim a gente tá cuidando, né? Além do padrinho e da madrinha, que são os anfitriões da casa, tinham também os guardiões, que são algumas pessoas que ficam ali olhando quem tomou, quem consagrou a ayahuasca, quem tá ali passando pelo processo, porque em algum momento a pessoa pode... Tem algumas pessoas que passam mal, assim, de vomitar, ou tem vontade de ir no banheiro, que eles chamam de limpeza, né? Que às vezes você toma o chá, dá vontade de vomitar, é uma limpeza, então você pode passar mal, né? E aí tem alguém ali pra te ajudar, se você precisar ir no banheiro, tomar água, enfim. E ali do lado desses colchõezinhos, até pensando nisso, eles já colocam um baldezinho com um saco plástico e um papel higiênico. Isso, um balde e um papel higiênico para para cada um, né? Um kitzinho para cada pessoa, justamente para você não ter que levantar do colchão caso você precise fazer uma limpeza. Só virar pro lado, faz a limpeza e continua, porque o objetivo desse ritual é até você ficar de olho fechado para você ter um menos de interferência externa possível, que interrompa o seu processo. E aí, antes de começar mesmo o ritual, o padrinho chamou todos os novatos, quem estava ali pela primeira vez, para explicar como seria. E aí ele explicou que a ayahuasca, a dose que a gente toma é um copinho de café, aqueles copinhos pequenininhos, que nem é cheio até a boca, é meio que um pouquinho, na metadezinha, metade assim, daquele coisa copinho. de um dedo, vai. Do que ele fala que é indicado que todo mundo tome as 2 primeiras doses para todo mundo se manter ali na mesma vibração. A terceira dose é opcional. Se você estiver bem, se você quiser continuar, você toma a terceira dose. Que é só para prolongar o efeito. Ela não efeito. vai causar uma força ainda maior. Não, ela só vai prolongar um pouquinho mais de tempo. Então nessa hora ele perguntou se alguém tinha alguma dúvida, tirou as dúvidas de todo mundo e explicou como seria, né? Mas ainda assim a gente estava, né, ansioso, sem entender direito como que iria funcionar. Uma coisa que marcou bastante no início, ele falou, todo mundo que consagra a ayahuasca faz isso com uma intenção, com algum propósito, um objetivo. E na real, a gente, pela nossa primeira vez lá, a gente não tinha um objetivo claro. A gente estava só de peito aberto para experimentar uma nova experiência, mas não com uma intenção
tão clara, né? Porque as pessoas praticam a ayahuasca justamente, eu quero curar determinada coisa, tal sentimento, tal pensamento, entender melhor algumas coisas. A gente não, tava totalmente aberto, então até no começo a gente tava bem confuso, pelo menos eu estava. O que a gente vai colocar de intenção? Porque ele falou, na hora que vocês forem consagrar a primeira dose, já vai com uma intenção. E aí a gente ficava, que intenção que a gente vai pôr, né? Não sei. Então depois dessa conversa inicial, a gente formou uma fila com todos os participantes e aí ia de 1 a 1. Bom, quando chegava lá na frente, os padrinhos defumavam a gente com aqueles defumadores, tipo que nem tem em igreja católica, né? Tipo um incenso grandão. Um incenso grandão que ele passa assim, passava na frente, passava atrás e depois recebia a primeira dose do padrinho. E aí muita gente pergunta como que é o gosto, se o chá é ruim ou não. Ele tem um gosto muito terroso, porque é uma raiz, então parece terra mesmo. E eles dão uma uva pra você comer depois pra não ficar esse gosto na boca. Eu não achei tão ruim assim, achei tipo ok. Tem gente que acha horrível o sabor, tem outras pessoas, não conheço ninguém que gosta de sabor. O sabor não é gostoso, mas assim, não achei horrível, achei aceitável. Aceitável. Acho que a gente tava com uma expectativa também de ser algo ruim, acho que aí falaram... a gente achou, tipo, ok. Na hora que eu consagrei, né, a minha, eu não sabia o que pôr de intenção. Então eu coloquei pra eu ter paz, pra eu ser uma pessoa mais pacífica, ter mais calma. Vocês não sabem esse meu lado, às vezes eu sou muito estressada com as coisas. Então eu queria ser uma pessoa mais pacífica. O Renan já foi até o colchão e pra ter a intenção eu já lá. Fui, eu vou ter intenção durante a prática, então... Fui lá pro meu colchãozinho, porque como é de noite, durante a noite esfria, por isso que tem um cobertor. Na verdade, tinha um cobertor, a gente pegou até os nossos sacos de dormir pra garantir que a gente ficasse bem quentinho, né? Peguei meu saco de dormir, deitei lá e fiquei de olho fechado. E aí começou, né? Aí o ritual começou com muitas músicas tocando, tanto em caixa de som, assim, umas caixas de som bem grandonas, uma música bem forte, você sentia a vibração, e ao mesmo tempo ao vivo, os padrinhos e... Os guardiões também. Guardiões. Que são as pessoas que estão ali pra ajudar, né? Tocando as músicas. Então era meio que ao mesmo tempo que você sentia a vibração do tambor, você ouvia uma música na caixa de som. E eram várias músicas diferentes. Tanto músicas xamânicas, como músicas espirituais também. Enfim, tinha um pouco de tudo. Mas o começo do ritual foi basicamente esse. Você ingerir a primeira dose, deitar no colchão, se cobrir e fechar o olho. Que foi uma dica que o padrinho deu lá no começo. De você manter o olho fechado, porque o processo ele acontece dentro de você. Aí, já era pra gente começar a sentir alguma coisa, né? Só que, cara, nada. Eu ficava de olho fechado, esperando, vinha alguma coisa na cabeça, né? E nada acontecia até que eu achei que não iria surtir efeito nenhum em mim. Só que pra mim também não surtiu efeito nenhum. E aí eu já tava começando a achar que era porque eu nunca sinto efeito das coisas e não ia sentir efeito de nada. E aí começou a me dar uma sensação de tipo, não sei se já era um efeito que eu não senti, de não pertencer a nada, de não conseguir me conectar. Então foi um pouco frustrante essa primeira fase do ritual, mas a gente se manteve fechadinho, olho fechadinho, assim, deitadinho, concentrado, né? Esperando algo acontecer. Aí veio a segunda dose, foi quando aconteceu. Aí, pra não interromper o processo de ninguém, a segunda dose é onde você mesmo está. A gente tava deitado assim no colchão, aí vinha a madrinha com alguns guardiões junto, com uma vela, já tava escuro, né? Todas as luzes apagadas, só a luz de vela chegava ali do seu ladinho e aí ela dava a dose. Aí no meu copinho eu vi que ele tava pela metade, eu falei pra madrinha, não senti nada até agora. Aí ela, não, então me dá aqui. Ela encheu o copinho, aí tipo assim, em vez de um dedo, eu tomei 2 dedos, né, aquele copinho de café cheio, tomei. Quando eu tomei não, consagrei, é o termo correto. Quando eu consagrei a segunda dose, acho que eu tava meio que contando o tempo, porque eu não tava olhando o relógio nem nada, por músicas, né? Então na primeira, segunda, na terceira música, aí eu senti a força. Eu também não tava sentindo nada, mas eu não comentei com a madrinha na hora que ela veio me dar a dose, ela me deu uma dose normal. E eu consagrei também ali a medicina e fiquei esperando, vendo se acontecia alguma coisa. E aí sim, depois as músicas foram aumentando também, o ritual no começo são músicas mais calmas. E aí conforme todo mundo vai entrando na força, aí a música vai aumentando, mais batuque de tambor. E aí sim que as coisas começaram a mudar um pouquinho. Pra mim, eu tava ali de olho fechado e eu comecei a ver
a cor azul, como se fosse uma fumaça azul. E aí é aquele momento que você fica meio cético, né? Eu tô querendo que aconteça alguma coisa e parece que eu tô vendo alguma coisa. Mas essa cor azul voltava o tempo todo na minha mente e um sentimento muito bom, um sentimento de muita paz, muita tranquilidade. Isso eu senti muito nesse começo. E já eu comecei a ver muitas imagens de mandala na minha cabeça, pequenininha, grande, abrindo, fechando, todas coloridas, até se formar um caleidoscópio, milhares delas espalhadas. Mesmo eu de olho fechado, se eu fazia assim, parecia que ao entorno de mim, 360 graus, tava tudo cheio de mandala. Ao longo do ritual, a gente vai mudando, assim, os nossos pensamentos. A gente tá consciente o tempo todo, não é algo que você perde a sua consciência, você não lembra onde você tá. Eu tinha muita consciência de onde eu tava, o que eu tava fazendo. E aí, de repente, eu comecei a ver alguns pontos de luz. E foi uma sensação, assim, muito diferente de ver essas luzes. E eu sentindo que aquilo era como se fosse almas mesmo. E naquele momento eu tive uma sensação de que existe alguma coisa depois que a gente morre. Uma sensação de voltar para casa, de ter um lugar onde a gente se reencontra. Enfim, como a gente falou, esse vídeo aqui é para quem tá com a mente aberta em questão de religiosidade também. E nesse momento foi algo novo para mim de sentir isso. E eu também senti naquele momento uma presença muito forte de uma criança, que eu entendi que essa criança um dia vai ser o nosso filho. Mas eu sentia muito claramente aquela força, mas eu também sentia falando, não é agora, é mais pra frente. Então, esses dois sentimentos foram muito fortes pra mim nessa parte. E ao mesmo tempo uma sensação muito boa dessa de voltar pra casa e de ter uma certeza que existe algo mais depois dessa vida. Não sei porque, na minha cabeça, eu me senti como se eu fosse um lagarto, né? Uma lagarta de borboleta ainda dentro de um casulo. E ao longo do processo do ritual, meio que eu fui crescendo ali, eu tava encolhido no saco de dormir, eu fui expandindo até um momento que eu virei uma borboleta. Pois é, e me senti como se eu estivesse voando como uma borboleta. Mas fora essa sensação, acho que tinha algo a mais, né? Um objetivo, um propósito interior que naquele momento eu estava sentindo. Renan, qual que é o sentido da felicidade? Porque eu sou um cara que eu dou muita risada, eu sorrio bastante, não só aqui nos vídeos, mas principalmente na vida real, né, Laís? Tanto em momentos positivos quanto em momentos negativos. Só sabe dar risada. E aí, na minha cabeça, naquela hora da consagração, eu fiquei me perguntando, Renan, por que você sorri tanto? Por que você dá tanta risada? Qual que é o motivo da felicidade, do sorriso? E aí eu acho que se for pra dar uma resposta, talvez a liberdade, sabe? Esse sentimento que eu estava me sentindo na hora de virar, me tornar uma borboleta, sair, de ser livre, de sorrir. Eu acho que uma coisa tá relacionada com a outra. Depois dessa minha sensação aí de sentir que tem algo a mais e dessa criança, eu comecei a ver uma senhora, uma mulher negra, com uma feição sofrida mesmo. E eu entendi que ali seria eu em alguma vida passada como uma escrava. E aí logo em seguida me veio uma certeza de que a minha alma é uma alma antiga, que já viveu muitas vidas, e que ali, eu como escrava, eu sempre fui sozinha e nunca tinha, mesmo tendo vivido muitas vidas, nunca tinha encontrado uma outra alma. E aí eu entendi que o Renan é uma alma nova, uma alma mais recente, que não viveu tantas vidas ainda, mas que agora a gente se encontrou e que a gente tem que estar junto. E aí foi um sentimento assim de tá tudo bem, tá tudo certo, a gente tá no lugar certo. Eu acho que foi ótimo pra esse ano, que foi um ano que muitas coisas não aconteceram como planejado, mas me deu um sentimento assim de entendi tudo, tá tudo bem, a gente tá no caminho certo, a gente tem que estar junto e a gente vai seguir junto e agora tá tudo bem. Acho que mais ou menos neste momento também. Assim, eu falo que neste momento, não necessariamente ao mesmo tempo, mas assim, pelo tempo do ritual, né, acho que lá pra metade do ritual eu comecei também a me imaginar como em vidas passadas,
como um índio, né, numa tribo em que eu era tipo um índio guerreiro. Eu tava marchando numa montanha, subindo essa montanha, e era muito engraçado porque eu sou muito perceptivo a estímulos externos também. Então, ao mesmo tempo que a música tava tocando, se era uma música calma, eu tava relaxado. Se era uma música agitada, com bastante tambor, teve um momento que eu me vi, né, fisicamente. Imagina eu deitado, eu marchando. Eu ficava fazendo assim, ó, com a perna. Imagina eu deitado fazendo assim, ó, com a perna. Sim, eu fiquei marchando, deitado e me imaginando subindo numa montanha. E aí acho que naquele momento minha intenção foi mudando. Ao longo de toda a consagração, eu tive aquela intenção inicial de pensar o que era felicidade. Aí neste momento do ritual, a minha intenção era: qual o sentido da vida, né? Não cheguei numa resposta ainda, exatamente, mas acho que está relacionado a ser feliz, a conhecer, a se conectar com o mundo. Tudo isso faz parte, mas isso ficou batendo muito na minha cabeça: qual o sentido da vida. E aí a gente caminhou, acho que para a terceira etapa, né? E aí chegou mais ou menos nesse momento, chegou o momento da terceira dose, que aí, como a gente falou, ela é optativa, né? Ela vai passando, vê quem tá precisando, quem quer. Eu lembro que eu, nessa hora, até sentei e eu vi o Renan, e aí eu vi eles dando tava pro Renan. Deitadão assim, o Renan estava deitado ainda, e ele... Eu não conseguia nem levantar, tava deitado assim, me levantei só minha cabecinha um pouquinho aqui, ó, deu terceira dose e já voltei pro processo dele. Meu processo. E aí eu sentei nessa hora e eu consagrei a terceira dose, e nessa hora eu tava mais... Porque como eu tava com esse sentimento de tipo, tá tudo bem, já entendi tudo, eu não fui mais pra ver mais nada. Eu tava muito um sentimento de paz, de amor, de felicidade. E aí eu fiquei observando o ritual. E essa terceira parte é muito legal porque as pessoas começam a dançar. Então os guardiões levantavam, dançavam, giravam, batendo tambor. Então foi muito bonito também de abrir o olho e ver o que estava acontecendo em volta de mim. Tinha uma fogueira lá atrás, então eu vi o fogo e as pessoas dançando. Foi assim, muito legal também, deu esse momento em que eu abri os olhos e consegui ver o que estava rolando ali em volta. Eu acho que quanto mais ao finalzinho ia chegando, mais intenso acabava se tornando dentro de mim, até o momento que eu acho que minha intenção, que antes estava em descobrir qual o sentido da vida, eu me perguntei: Deus existe? O que é Deus? Porque eu não sou religioso, eu não tenho uma religião em que acredito que existe um ser onisciente que manda e comanda tudo, um velho barbudo, não, nada disso. Eu sempre acreditei, na verdade, que existia uma energia superior, algo a mais, mas não como escrito exatamente numa Bíblia, num Alcorão ou em qualquer livro escrito por uma pessoa, mas sim uma energia da natureza, né? Todos nós somos conectados de alguma forma. Tudo é energia, né? A natureza é energia, nós somos energia, você é energia, tudo é energia. E aí eu ficava na minha cabeça me perguntando o que é Deus, como que é Deus. E aí, neste momento, lembra-se lá do início que eu comecei a ver várias mandalas, caleidoscópios e tudo mais? Meio que, eu vou fazer uma analogia aqui, esquisita, mas eu acho que para facilitar a compreensão de vocês. Sabe o Homem-Formiga, daquele filme da Marvel e tudo mais, que o cara, ele diminui de tamanho a tamanhos microscópicos, em tamanho de moléculas, átomos, etc. Então, imagina eu me sentindo como se fosse uma molécula, como se eu fosse um átomo e vendo as demais células, moléculas à minha frente. Então vários pontinhos, todos coloridos ao redor de mim como outras moléculas, células, etc. E aí, como é um ritual xamânico, lembrei, lá no início também, o Felipe, o nosso amigo, disse pra gente: Renan, como você não tem uma intenção muito clara, cara, pensa no que você gosta, pensa no amor, pensa no seu casamento. E aí eu me lembrei que o nosso casamento, vou deixar até aqui nos cards pra vocês assistirem, foi uma cerimônia xamânica, que misturamos os 4 elementos, né?
E aí eu me lembrei disso, neste momento, o que é Deus? Aí eu lembrei do nosso amor, do nosso casamento, do xamanismo, dos 4 elementos, até o momento que eu comecei a me sentir como cada um dos elementos. Então, em alguns momentos, eu comecei a sentir um pouquinho de calor. Eu olhava pra fogueira, assim, abria o olho, fechava, então tinha aqueles relances de fogo, né? Me sentia como fogo, todo fervoroso. Em outros momentos, eu tava muito sensorial, né? O tato tava muito sensível, então eu fazia assim, ó, no meu rosto, fazia assim no meu cabelo, eu fazia assim na terra, eu sentia a grama do meu lado, como se eu fizesse parte daquela terra também. Eu passava a mão dentro da minha boca, assim, sentia a saliva, como se eu fosse o elemento água. Teve um momento que eu comecei a bater palma, de olho fechado, deitado, batia palma no ritmo da música, fazia assim, ó, no ar, como se eu fosse elemento ar. Essa hora eu até olhei pra ele, foi uma hora que eu tava, como eu falei, né, todo mundo tava dançando, eu sentei, fui olhar o Renan, porque é aquilo, né, individual, mas você quer saber como que tá o seu marido nesse momento. Ele tava assim, ó, deitado, de olho fechado e fazendo assim, aí ele fazia assim, e aí eu fiquei olhando, aí veio um guardião, deita, não, volta pra você. Volta pro seu processo. Nossa, mas assim, e aí, conforme tudo isso foi acontecendo, acho que eu cheguei na resposta. O que é Deus? Se Deus existe, sim, Deus existe, sim. Eu continuo não seguindo uma religião, uma doutrina criada por uma pessoa, por um homem, mas sim, eu acredito que Deus existe como energia. E o que é a energia de Deus? É o amor. Então, pra mim, Deus existe sim, e Deus nada mais é do que amor. O amor que a gente sente um pelo outro, não só esse afeto de marido e mulher, mas o amor que eu tenho pelos meus pais, pelos meus amigos, pela natureza, por este mundo, que a gente é muito grato. A gente só existe por conta de tudo isso. Tudo isso, o mundo, o universo, tudo, você, a gente só existe porque essa energia mútua aqui nada mais é do que amor. E é isso, eu descobri que Deus existe, e acho que a partir desse momento, né, antigamente eu me relutava, eu era agnóstico, né, nunca fui totalmente ateu, de não acreditar em Deus, mas nunca fui um religioso, sempre fui ali um agnóstico. Hoje eu posso dizer que continuo não sendo um religioso, mas sou uma pessoa que crê em Deus e crê principalmente no amor, acima de tudo. Bom, depois, né, da terceira dose, as músicas continuam, depois elas vão abaixando, e aí o ritual, ele tem meio que um fim, aquela parte do ritual. E aí acaba a música, acende as luzes, todo mundo começa a sentar ali em volta, o padrinho chamou. Como tinha muitas pessoas, ele pediu pra quem tava ali pela primeira vez contar como tinha sido a experiência. Eu tava deitada ainda, meio que acabou se formando a roda em volta de mim, eu deitada no chão, veio um cachorrinho de lá mesmo, deitou no meu colo, eu fiquei fazendo carinho no cachorrinho. E aí eu contei um pouco do que eu senti, acho que não tudo, porque na hora você ainda tá absorvendo tudo que veio. E aí na hora do Renan, ele ainda não tinha saído da força, ele nem conseguiu falar. Não, tava muito intenso pra mim, eu só levantei e falei, tô bem. E aí eu voltei, deitei e continuei no meu processo, porque é o único, algumas pessoas sentem diferentes, como a Laís falou. E aí, a partir dali, acho que aí a gente pôde levantar, sair do colchão, eu abracei a Laís, a gente se beijou, o amor transbordava, a gente sentia muito amor. Aí a gente foi lá pra fogueira, né, acho que algumas pessoas, né, ou algumas foram embora, outras ficaram, tinha lugar outras pra foram comer, pra fogueira. A gente nem quis comer, na verdade, a gente quis ficar na fogueira porque tava frio até. E isso já era o que? Meia-noite, 1h da manhã, mais ou menos. Já era bem tarde. E aí é importante dizer que, como a gente falou, muitas pessoas quando consagram a ayahuasca tem essa limpeza, né, vomitam. E aí tem o baldinho do lado com um saquinho. E aí quem teve a limpeza, nós dois não tivemos nenhum tipo de limpeza, a gente só sentiu coisas boas. Você sente o estômago mexer, assim, um incômodo no estômago, sim. Mas até o padrinho falou no começo, tente segurar, tente você manter o controle do seu corpo. A sua alma é muito mais forte do que o seu corpo. Então,
E aí a gente meio que... conseguiu. Eu pensava nisso. Na hora que eu sentia que o meu estômago tava estranho, eu, tipo, concentrava, falava, não, tá tudo bem. E no fim a gente não teve nenhuma limpeza. E é interessante falar que quem teve a limpeza, que tava lá no saquinho, eles jogam na fogueira. Então eles, tipo, terminam, vão lá e jogam na fogueira. E aí a gente tava em volta da fogueira, vinha gente o tempo todo na fogueira. E nós deitamos ali e aí o Renan continuou no processo dele. Nossa, eu continuei. O meu processo foi bem longo, né? A gente ficou na fogueira deitados, abraçados até umas 3 e pouco da manhã. Aí começou a dar muito sono, a gente veio aqui pro motorhome, deitamos, mas assim, eu fiquei meio que num estado de transe. Eu queria dormir, eu tava com bastante sono, mas ao mesmo tempo eu tava com um sentimento muito forte dentro de mim e sentimento positivo. Em momento algum a gente sentiu qualquer coisa negativa, isso foi só coisa positiva, muito amor, transbordava. Eu falava pra Laís, eu te amo. Ele chorava de amor, assim, foi muito amor. Sério? E foi muito bom, assim. No dia a gente acabou dormindo lá, né? Nós estávamos com a nossa casa, então a gente dormiu ali no mesmo lugar. No dia seguinte a gente acordou bem, assim. Tinha dormido até pouco, o Renan principalmente tinha dormido pouco. Eu não consegui dormir. Eu fui pegar no sono mesmo lá para umas 7 horas da manhã. Aí a gente dormiu até umas 10, aí a gente levantou, tomou um banho, tomou um café da manhã, frutas, várias coisas. E seguimos o nosso dia. Mas foi uma experiência, assim, muito boa. A gente gostou muito porque, como a gente falou, pra gente não teve nenhum dos pontos negativos de você ter limpeza, de você sentir alguma coisa negativa. Foi muito amor, muita coisa boa e mudou muita coisa pra gente. Assim, eu principalmente, essa questão de... a gente não é religioso, mas agora a minha espiritualidade tá mais aflorada. Essa crença em algo maior é algo muito bom e algo que vem nos fazendo muito bem. E até para encarar as diversidades da vida, a gente tá com, às vezes, vários problemas acontecem e eu sinto... A gente fala, tudo bem, tipo, é pra acontecer, é pra estar aqui. Acho que até em roteiro, né, muita coisa a gente refletiu esse ano que não foi como nós esperávamos, nem vocês e nem o mundo inteiro, né, com tudo que aconteceu, mas assim, a gente tá onde a gente deveria estar e estamos bem, estamos com saúde. A gente pretende, talvez, no futuro, ter uma experiência com a ayahuasca novamente, mas não por agora. Eu acho que ainda precisamos de tempo pra ainda trabalhar e digerir tudo o que aconteceu. Pra gente não é algo que vai ser recorrente, não. Porque até, né, tem os rituais, as casas, eles têm uma frequência pra fazer a consagração, mas pra gente foi algo assim, pontual, que fez muito bem, que talvez um dia a gente repita, mas não é algo que vai entrar na nossa rotina. Mas a gente quis trazer aqui pra vocês um pouco de como foi essa experiência. Desculpa aí se o relato ficou longo, mas foi pra gente contar um pouquinho disso pra vocês e pra vocês abrirem um pouco a mente, conhecerem esse outro lado. A gente recebeu alguns comentários em uma live quando perguntaram se a gente tinha algum tipo de religião, e aí o Renan falou que não, e aí às vezes a gente recebe um ou outro, são poucos também comentários sobre isso, mas eu acho legal mostrar que o mundo é bem plural, existem diversas religiões, existem diversas crenças, e o importante é se você tá feliz com o que você acredita, e se você faz o bem pra outra pessoa, acho que tá no caminho certo. Então... Não adianta nada ser religioso e praticar o mal. Acho que se aqueles mandamentos de Deus realmente existem, eu acho que existe para você praticar o bem, praticar o amor, sempre ajudar o próximo e nunca ser preconceituoso, pensar negativo, nada disso. Então, independente do que você acredita, do que você crê, pratique o bem, pratique o amor. Mesmo que a gente não siga uma religião, a gente também vai praticar a mesma coisa. E no final, se Deus existe, Deus é amor, não é? É isso aí, então, gente. É isso. Continue acompanhando, porque essa viagem é uma volta ao mundo. A gente tá só no começo, nem saímos do sudeste brasileiro. Imagina quando a gente chegar em lugares ainda mais diferentes, né? Imagina, lá a gente vai pra Amazônia, talvez... Quem sabe uma experiência no meio da Amazônia, em uma tribo indígena. A gente vai para a África, vamos para a Ásia, vamos conhecer muitas culturas, tradições diferentes e temos que estar abertos
de corpo, mente, alma, para tudo isso. E se você quer embarcar nessa jornada com a gente, abre a tua cabeça também e vambora. Já se inscreve nesse canal, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do nosso relato, se você já consagrou a ayahuasca, se você tem vontade, se você não faria, enfim. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar ideias e até a próxima, tá? Até!